Muita gente que não entende o que Deus é, acha que Deus é amor, mas Deus, Ele se levanta. Ele se levanta, igreja. E aqui está dizendo que a ira de Deus acendeu. A ira de Deus acendeu. O fogo de Deus acendeu. E olha só. Jumenta. E dois de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada nas mãos, pelo que desviou a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-lo tornar ao caminho. Balaão espancou a jumenta para voltar pelo caminho. Mas quem que a jumenta viu? Quem é que a jumenta viu? Nessa noite Deus vai te dar, Deus já me deu visão espiritual. Deus já me deu visão para enxergar onde está o demônio escondido, para te causar dano, para ir contra ti. Sabia? Demônio não aceita correção. Demônio não obedece a palavra. Demônio não obedece o pastor. Escute isso. Tudo que é demônio vai contra Deus. Mas a mula, a jumenta, ela viu o anjo com a espada desembanhada. E esse homem, Balaão, tomado com a ira, com o jeito dele, porque ele queria ganhar riqueza, ele queria fazer o mal, e ele ia no caminho. Mas esse animal que não tinha nada a ver com a história, ele se parou, ele foi para outro caminho, e o dono espancou. O dono começou a bater. Por quê? Vamos lá. Mas o anjo do Senhor se pôs numa vereda de vinha, havendo uma parte desta da banda e a parte de outra. E vendo, pois, o jumento, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e o pé de Balaão, pelo que tornou a espancar mais uma vez. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, e nem para direitar, e nem para esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se, e espancou a jumenta com o bordão 3 vezes. 3 vezes Balaão querendo insistir, querendo fazer o mal, querendo desobedecer a Deus. Mas quem estava vendo era a jumenta, o anjo do Senhor. E o mais ignorante, o mais que estava ali, não sabia por que aquele animal estava fazendo isso. E espancou uma, espancou 2, 3 vezes. E o anjo do Senhor matando com a espada. E olha só, quando
Não vai pensar não que tu tem amigo. Quando é de Jesus verdadeiramente, quando tu corta laços mesmo com o mundo, quando você é separado mesmo para Jesus, as coisas vão estreitar. O mal vai querer te atingir de tudo que é lado. Mas daí não adianta o mal querer, porque adiante, na frente, está o anjo do Senhor. Não tem que entender isso, que os anjos ainda pelejam, que os anjos do Senhor ainda sobe e desce, porque a palavra de Deus diz que Ele dará ordem aos seus anjos para mim, para te guardar, para você não vir tropeçar. E aí que eu vejo, tem gente persistindo em ver a tua derrota, em ver você fracassar. Mas eu quero dizer para essa classe, para esse povo que só quer, sei lá, só quer riqueza, só quer o Deus de amor, mas não quer o Deus da justiça, o Deus do juízo, só quer viver comendo e bebendo, mas não querem compromisso com Deus. Eu quero dizer para essas pessoas que eles estão no caminho errado, que ainda o anjo do Senhor está esperando, e o caminho que muitas pessoas estão tomando está sendo errado, e Deus quer te levar para um caminho reto. Deus quer que você ande para um caminho reto. Vamos lá. Lá no 27. Revendo a jumenta, né? O anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão e a de Balaão se acendeu. 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que fizesse eu quemer, espancasse 3 vezes. Opa! Abriu a boca da jumenta. Está entendendo? Que Deus pode usar várias maneiras para falar com você. Está entendendo que Deus é dono de tudo? Você está entendendo que Deus tem o poder de fazer um animal falar? E aqui você está vendo. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse: Balaão, que fizesse eu que me espancasse 3 vezes. E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim, oxalá tivesse eu uma espada, não, porque agora te mataria. E a jumenta diz: Balaão, porventura não sou eu a tua jumenta, e que eu rogasse desde o tempo que eu fui tua, e ele hoje costumei, e eu alguma vez fez assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada. Abriu os olhos, fez enxergar. E muitas vezes Deus vai abrir os olhos dos teus inimigos. Eles vão enxergar, eles vão saber que é Deus que está livrando, ou é Deus que está fazendo justiça pela tua causa. Se é causa na justiça, se é causa familiar, se é causa com a esposa, se é causa com o filho, se é causa
enxergar que é um Deus da tua vida, um Deus que te guarda, um Deus que está com o seu anjo, com a espada desbanhada. Ele está com a espada desembainhada e não há quem possa passar. Ninguém vai passar se não for permitido por Deus. Ninguém vai tocar se Deus não permitir. Pode querer, mas ai daquele que tocar. Porque Deus é assim, gente. Deus, Ele é assim o tempo todo. Deus sempre, Ele vai pelejar por você. Ele sempre vai lutar por você no melhor. Sempre Ele vai ensinar o melhor caminho. Sempre o anjo do Senhor vai se prontificar e vai te guiar e vai dizer: não, daqui tu não passa. Se tu passasse, a morte estava ali. O anjo livre, gente. O anjo tem livrado, Deus tem livrado. Deus tem ordenado os seus anjos ao teu respeito, ao meu respeito. É para você estar dando glória. É para você dizer: aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. É para você entender na tua vida. Glória a E Deus. quem te trouxe aqui nesta noite foi o anjo. Por mais que a tua vida está sendo perseguida, por mais que tu se sente ali, com dores, preocupado, com problemas, em casa, com a família, com o marido, no trabalho, com você, com mais, o anjo do Senhor, Ele te trouxe aqui nesta noite para te dizer: eu estou te guiando, eu estou te mostrando o melhor caminho. Glória a Deus, aleluia. Tu não pode te desviar, tu não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque o meu anjo está com a espada desembainhada. Glória a Deus. E ninguém passa. Glória a Deus, aleluia. Ninguém passa.